Fala Santista, tudo bem com você? Estamos aqui depois do vídeo de ontem da nossa tier list de contratações de 2025. Cara, eu parei e pensei, por que não fazer, já que eu estou fazendo vários top 5, por que não fazer o top 5 de piores contratações do Santos nos últimos 15 anos, que é o que eu venho fazendo nos últimos vídeos, fonte e vozes da minha cabeça. Então eu decidi hoje mostrar as piores contratações que o Santos fez, segundo a minha opinião. Você pode não concordar, mas a gente vai ver algumas das contratações bem ruins do Santos nos últimos 15 anos e vocês provavelmente sabem qual que é a top 1. Mas falaremos dela por último. E para começar, vamos falar de uma contratação. Inclusive, tinham duas para ficar no top 5 que eu fiquei em dúvida, mas eu coloquei ele. Vamos ver se isso vai estar funcionando. Funcionou, olha só. Jean Lucas, contratado em 2019. Eu fiquei entre ele e o Soteldo, porque o Soteldo também foi contratado em 2019 junto ao Huachipato, na gestão do Pérez. E foi uma bagunça, né? O Santos contratou o Soteldo, daí depois se vendeu, mas não pagou o Huachipato, e depois gerou um transfer ban, e daí pra mim ele poderia ter ficado no top 5. Mas eu vou colocar o Jean Lucas pela questão de o Santos ter contratado ele de empréstimo junto ao Flamengo na negociação de venda do Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique foi pro Flamengo, o Jean Lucas veio como um negócio, na parte do negócio pro Santos, veio por empréstimo. Só que o Santos, então o presidente Pérez, não colocou nenhuma cláusula de vitrine, nenhuma cláusula de compra fixada, ou seja, se algum outro clube chegasse e fizesse uma oferta, o Santos poderia tentar cobrir ou tentar pagar para manter o Jean Lucas. E o Jean Lucas ele chegou em 2019 e virou titular absoluto daquele time do Jorge Sampaoli. Só que começou a jogar muito bem. Daí o Lyon fez uma oferta para o Flamengo de 8 milhões de euros e o Flamengo vendeu. E o Santos perdeu um dos principais nomes daquele elenco, era um dos principais nomes do meio de campo. E depois o Santos ficou com o Alisson e Jobson na opção de primeira volância ali e perdeu um dos jogadores. E para mim essa é uma das contratações, ou uma das piores contratações bizarras que o Santos fez nos últimos anos. E Soteldo poderia estar no top 5 facilmente, mas eu escolhi Jean Lucas para estar no nosso top 5. Em quarto lugar, a gente vai ver que tem umas contratações bem recentes. As diretorias recentes fizeram umas contratações bem bizarras. E é ele, Christian Cueva. Cara, essa contratação é muito bizarra. Ele foi contratado em 2019, ele veio por empréstimo junto ao Krasnodar, em 2019, né? E o Santos ficou com obrigação de pagamento somente em 2020. Então o Santos fechou num valor de 7 milhões, ou seja, teria que pagar 7 milhões de euros, ou seja, 35 milhões de reais na época, que deveriam ser pagos só em 2020. Só que ele teve um desempenho muito ruim em 2019, acho que foram, pelo que eu tenho aqui nas minhas anotações, 16 jogos, 0 gols, 0 assistências e um cartão vermelho. E antes do Santos começar a pagar ele, ele saiu do clube alegando justa causa em 2020. E depois gerou transfer ban, porque o Santos não pagou o Krasnodar, gerou uma briga gigantesca lá nos tribunais. Em 2021 ou 2022, com o Rueda, então, ele tentou fazer um acordo, mas também não pagou. E agora, em 2024, ano passado, foi feito um novo acordo e o Santos finalmente quitou a dívida junto ao Krasnodar do Cueva. E pagou no fim 4,5 milhões parcelados, mas no total deu 22,7 milhões de reais. Também um dos negócios mais bizarros dos últimos anos do Santos. Está em quarto lugar. Em terceiro lugar, e a contratação deste ano, não tem como não colocar ele na lista, e é Tassiano. Eu acho que é bizarro, porque o Tassiano, eu acho que ele foi um jogador muito bom no Bahia, eu já falei isso no vídeo das contratações, eu acho que ele foi muito bom no Bahia, mas no Santos, cara, ele não rendeu, e o problema é que ele veio num valor absurdo de contratação. Ele veio contratado agora na presidência do Marcelo Teixeira, vamos colocar os nomes aqui, mas foi 32 milhões de reais para contratar o Tassiano. Eu acho que foi um valor muito alto, eu acho que o Santos poderia ter contratado outros jogadores no lugar. E estamos em setembro e ele não entra em campo desde 19 de julho. Claro, teve as paradas ali de seleção, mas mesmo assim, ele não entra em campo desde julho, ou seja, 3 meses praticamente que o Tassiano não joga. 3 meses não, 2 meses, desculpe. Ele teve, além disso, atuações muito abaixo, atuações muito ruins. O que eu falei, no Bahia
ele pode ter ido bem como centroavante, como ponta direita, mas no Santos ele não jogou bem nenhum jogo. Ele fez gol, inclusive, mas não jogou bem. E o problema é que o salário dele é gigantesco. O salário dele de 1 milhão por mês é bizarro. É o pior custo-benefício do clube neste ano. A pior contratação do clube em 2025. E ele está em terceiro lugar. Para o nosso segundo lugar, vamos numa lista bem bizarra agora, numa lista. Vamos nos finalistas, né, digamos assim. E é ele, Kleber Reis. Cara, essa lista é triste até de ver. Mas ele foi contratado em 2017, em fevereiro de 2017, pelo então presidente Modesto Roma. O valor de mercado dele, ele estava no Hamburgo, da Alemanha. O valor de mercado dele era de 2,5 milhões e o Santos pagou 2,5 milhões de euros. E o Santos fechou o acordo, né? Não pagou, mas fechou o acordo por 3 milhões de euros, ou seja, acima do valor de mercado. O contrato dele é bizarro, mas ele durou 5 anos, ou seja, o Kleber Reis ficou com contrato com o Santos 5 anos. E é bizarro, porque a gente via as notícias e o Kleber Reis ainda estava lá. Então, 2022 se encerrou. Ele disputou com a camisa do Santos apenas 2 partidas, foram vários empréstimos e não conseguiu render em nenhum clube, inclusive não rendeu no Santos. Na estreia, eu fui achar esse vídeo, mas na estreia dele, que foi contra a Ferroviária, ele foi expulso no primeiro jogo dele, foi expulso aos 68 num lance bizarro que ele foi tentar passar uma bola no meio de campo e segurou o cara. Então, já no primeiro jogo dele, estreou com o pé direito. E gerou um transfer ban no Santos que foi de março de 2020 até outubro de 2020. E quem pagou o transfer ban, pra mim essa é uma das coisas mais bizarras dessa questão do Kleber Reis. Porque ele gerou o transfer ban que foi até o final de, como eu falei, de outubro de 2020, e quem pagou o transfer ban foi o Rueda, o que ajudou muito ele a crescer e ganhou muita força. Ele ganhou muita força para assumir a presidência no ano seguinte, em 2020, né? Então, acho que foi 2019, final de 2020, foi final de 2020. Daí ele pagou lá e ganhou muita força e virou presidente no ano seguinte. E depois a gente viu o que aconteceu nos 3 anos seguintes. Bizarro. Foi 2021, 22, 23, isso mesmo, o triênio, tá certo. Eu só pirei a cabeça aqui um pouco, mas é isso. O Rueda assumiu no ano seguinte e a gente viu o que aconteceu. 3 anos bizarríssimos do Santos. Justamente aconteceram porque ele pagou o transfer ban do. Não só por isso, né? Mas ele pagou o transfer ban do Kleber Reis, ele ganhou força para virar o presidente, então presidente do Santos. Ai, segundo lugar dá um negócio assim até de falar. Primeiro lugar, não tem como não ser ele. E eu vou colocar uma outra imagem, eu vou colocar ele. Vocês já sabem quem é o top 1. Mas eu vou colocar ele e uma foto bizarra que eu relembrei procurando ele. Está aqui, Leandro Damião. Cara, este não é só o pior negócio do Santos, eu acho que é o pior negócio de um clube brasileiro nos últimos 15 anos. Porque o Santos, ele contratou o Leandro Damião, foi em 2000, ele foi contratado no final de 2013, né, mas começou a jogar pelo Santos no começo de 2014, então pelo presidente Odílio Rodrigues. E o Santos pagou o valor absurdo de 13 milhões de euros. Na época eram 41 milhões de reais. Mas, cara, era absurdo. O Leandro Damião, o auge dele foi em 2011, na Libertadores, 2010, 2011. E ali eram 3 anos depois, onde ele já vinha numa decadência grande do futebol. E o Santos pagou um dos valores. Não foi o maior valor, porque depois acho que o Corinthians contratou o Pato. Mas até então era o jogador mais caro do futebol brasileiro. Foi Leandro Damião, em 2014. Ele foi comprado junto a Doyen Sports, como vocês podem se lembrar. E ele não rendeu muito com a camisa do Santos. Ele teve 44 jogos, inclusive, jogou em 2014 praticamente o ano todo ali. Teve 11 gols, mas a gente lembra que 2014 foi a ascensão do Gabigol. Então, tipo, ele acabou sendo ofuscado um pouco pelo Gabigol no ano de 2014. E tem vários lances bizarros, cara. Pra mim, o lance mais bizarro do Damião é aquele lance que ele segura a própria camisa pra simular um pênalti. Cara, aquilo é esquisito. Eu posso até fazer um top 5 de lances mais bizarros dos últimos 15 anos. E esse vai estar nessa lista, cara, porque isso é bizarríssimo. Em 2015, não só ele, mas outros jogadores, mas ele processou o Santos com uma ação trabalhista por não ter recebido salário, 13º no ano de 2014. Daí ele. Eu coloquei essa imagem porque ele se declarou pobre
no processo que ele movia contra o Santos. E o salário dele era o maior salário do elenco na época, que era de R$ 650 mil em 2014. E ele se declarou pobre. Ele falou que não conseguia pagar o processo, pagar os valores do processo. Ai, ele foi emprestado ao Cruzeiro depois. Sem valor, né? Sem valor recebido pro Santos. No começo de 2015, aliás, 2016, se eu não estiver enganado, o Santos pagou 4,5 milhões de reais pro Damião para quitar essa ação trabalhista. E daí ele foi pro Betis, então ele conseguiu fechar um acordo e foi pro Betis da Espanha. Em 2016, o Santos foi condenado a pagar 74 milhões com juros, né, com tudo isso para a Doyen pela contratação do Damião, ou seja, praticamente o dobro do que o Santos pagou, o Santos estava devendo para a Doyen. Cara, esse lesou completamente o clube, né, mas essa contratação é muito bizarra. Em 2021, o Santos contratou o Damião em 2014. Em 2021, 7 anos depois, o Santos fez um acordo para pagar 8,5 milhões de euros para pagar a Doyen. E a dívida só foi encerrada em 2023, quando o Santos vendeu o Ângelo e o David Washington. Então, parte da venda do Ângelo e do David Washington foi para quitar o Damião. Cara, foram quase 10 anos. 10 anos pro Santos conseguir pagar o Damião. Isso é muito bizarro. Eu falei, para mim, não só do Santos. É a pior contratação, a contratação mais bizarra dos últimos 15 anos de um clube brasileiro. Que lesou um clube brasileiro de uma forma gigantesca. E encontrei uma notícia no Lance, só para fechar com chave de ouro, ou não, né? O Santos pagou ao todo quase 400 milhões pela contratação de Leandro Damião, ou seja, quase 10 vezes mais do que o Santos deveria pagar, que são os 41 milhões. Ai, cara, essa contratação foi a mais bizarra de todas. Não tem como. É isso. Esse vídeo, às vezes, eu falei, alguns vídeos são para deixar a gente triste. Eu até vou me aumentar aqui agora. Mas esses vídeos de top 5 às vezes deixa a gente feliz porque a gente vê uns lances engraçados, mas este é um que eu fiquei, cara, bem chateado, bem triste. Eu tô rindo, mas é de tristeza aqui. É complicado. É que agora a gente lembra e é só trágico, não tem nem o que falar mesmo. E é isso. Se você lembra de algum outro nome, coloca aí nos comentários. Pode comentar. Se você curtiu esse vídeo, curta também. Ou se não curtiu, pode dar um dislike. Você que tá vendo aí, tá tudo bem. Mas é isso. Fechamos o top 5 de contratações mais bizarras dos últimos 15 anos do Santos. Valeu.